Sabe uma coisa que intriga muita gente na jornada da fé? É um paradoxo. De um lado, as escrituras prometem um poder divino que é assim, quase inacreditável. Mas do outro, a experiência de muitos é de fraqueza. E aí fica a pergunta: por que essa desconexão? Hoje, a gente vai mergulhar nas fontes para investigar essa questão a fundo. Para a gente desvendar esse paradoxo, nosso caminho vai ter 6 paradas. A gente começa com a promessa de uma natureza divina, o que vai nos levar a uma pergunta que não quer calar. Daí, a gente vai investigar um diagnóstico bem surpreendente, uma tal de criptonita espiritual. Depois, vamos fazer uma distinção super importante e, por fim, descobrir como a fraqueza pode, quem diria, se transformar em força. Então, vamos lá. Vamos começar pela base de tudo. A fonte nos apresenta uma promessa. E que promessa! É algo tão grandioso que é descrito como quase inimaginável. E tá aí, uma declaração que, convenhamos, é de cair o queixo. O pulo do gato aqui, segundo a fonte, não é que a gente vai ser como ele um dia, lá no futuro. Não. A promessa é para o agora, para neste mundo. Isso por si só já muda completamente a nossa perspectiva. E para a gente ver que isso não é só uma figura de linguagem, a fonte nos leva para a teologia. Quando a gente olha de perto o termo natureza divina, vê que a coisa é séria. É a combinação de duas palavras gregas, theos, que é aquilo que pertence unicamente a Deus, e physis, que significa a essência, a constituição básica de algo. Juntando as duas, o que a gente tem? A ideia de compartilhar a própria essência e as propriedades de Deus. É uma afirmação muito profunda. É exatamente por isso que a fonte bate tanto na tecla de que a ideia de ser apenas um pecador perdoado é um problema. Essa mentalidade, segundo o autor, não tem nada de humildade. Na verdade, ela funciona como uma barreira que diminui a promessa e, no fim das contas, mantém a pessoa presa, incapaz de acessar essa natureza divina que já foi dada. Bom, e isso nos joga direto no centro do conflito, né? O abismo gigantesco que existe entre essa promessa incrível e a realidade que a gente costuma ver por aí. Pensa bem, se os cristãos de fato compartilham da natureza divina, então essas coisas aqui deveriam ser o normal e não a exceção, certo? A gente está falando de caráter altruísta, poder sobrenatural, sabedoria. A lista de promessas, como a fonte aponta, é impressionante. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, a que move toda essa investigação. Se tudo isso é prometido, por que não é a realidade que a gente vê no dia a dia? Tanto na vida de cada um, quanto na igreja como um todo. Essa diferença enorme pede um diagnóstico. A fonte insiste que a gente precisa de um diagnóstico honesto e usa essa analogia médica que é perfeita para explicar o porquê. Um bom médico não trata um câncer com um conselho genérico de ter um estilo de vida saudável. Ele vai na raiz do problema e remove. Da mesma forma, para entender a fraqueza espiritual, não adianta só um tapinha nas costas. É preciso identificar a causa raiz, por mais que a verdade possa ser desconfortável. E esse diagnóstico nos leva a uma metáfora que todo mundo conhece e que é extremamente poderosa: a ideia de uma criptonita espiritual. E a base para esse diagnóstico vem de uma passagem bem forte lá de Coríntios. Aqui, o apóstolo Paulo faz uma conexão direta e, olha, bem chocante. O jeito que a comunidade estava agindo estava levando a consequências físicas muito reais: fraqueza, doença e até morte. É pesado. A passagem lista 3 coisas bem claras: fraqueza, doença e morte. As duas últimas são fáceis de entender, mas a fonte chama a atenção para a palavra fraqueza, que aqui significa uma impotência geral, uma incapacidade de ser quem a pessoa foi chamada para ser. E essa analogia do super-homem ilustra o ponto de um jeito brilhante. De um lado, a gente vê o poder extraordinário dele, quase sem limites. Mas, quando a criptonita entra em cena, olha só o que acontece. Ele não volta a ser normal. Ele se torna mais fraco que um ser humano comum. O poder não é só neutralizado, ele é revertido numa fraqueza profunda. Então, o ponto central é este. O autor argumenta que o pecado que não é confrontado age como criptonita na vida de um cristão. Ele neutraliza o poder que vem da natureza divina, causando fraqueza e impedindo que a força prometida se manifeste. Agora, atenção, porque este é um ponto crucial e a fonte é muito cuidadosa aqui. Seria um erro perigoso concluir que todo e qualquer sofrimento é uma punição direta por algum pecado. A realidade é muito mais complexa que isso. E este slide mostra 2 exemplos bíblicos claríssimos que derrubam essa ideia. No caso do homem cego, a suposição errada foi: quem pecou? A correção divina? Não foi por pecado.
A mesma coisa com Jó. A suposição dos amigos dele, seu sofrimento é por causa de pecado. A correção de Deus, vocês não falaram o que é certo. Associar todo o sofrimento ao pecado é o que a fonte chama de uma mentalidade horrível. No entanto, para a gente ter equilíbrio, a fonte também nos lembra desta advertência de Jesus ao homem que ele curou. Aqui, Jesus estabelece sim uma ligação direta entre o pecado e a chance de acontecerem coisas ruins. Então, a relação existe, mas não é a única explicação para o sofrimento. Então, por que tocar num assunto tão delicado e que pode ser até doloroso? A fonte compartilha uma jornada pessoal para explicar que a motivação por trás disso não é o julgamento, mas o amor. A jornada do autor, como a gente vê aqui, foi de um extremo ao outro. Ele começou falando só coisas positivas, por medo da rejeição. Aí veio uma correção divina mostrando que a motivação era medo, não amor. O que ele fez foi para o outro extremo, falando a verdade de um jeito duro, sem gentileza nenhuma. E só depois, num processo doloroso, ele encontrou o equilíbrio. Aprender a falar a verdade com compaixão de verdade, com uma motivação de amor, não de medo. E isso nos leva à conclusão. A ideia aqui não é focar na fraqueza como se fosse um beco sem saída, mas enxergá-la como um ponto de partida para algo muito maior. A fonte nos desafia a trazer essa mensagem para o presente. Não se trata de uma análise histórica sobre uma igreja de 2000 anos atrás. A questão é urgente. Como essa dinâmica de poder e fraqueza, de criptonita espiritual, se aplica na nossa vida hoje? E a análise toda culmina nesta pergunta, que é bem pessoal. Antes de entender todo esse potencial divino que é prometido, a resposta poderia ser uma. Mas agora, diante da grandeza dessa promessa, como cada um se avalia? A fonte sugere que reconhecer a própria fraqueza pode ser, na verdade, um grande sinal de sabedoria. E a gente termina com este paradoxo transformador. O reconhecimento da fraqueza não é o fim da linha. Pelo contrário, é o lugar exato onde o poder divino se aperfeiçoa. É no momento em que a gente confronta a nossa criptonita que se abre um espaço para uma força que não é nossa poder atuar. Uma boa ideia para se refletir, não é mesmo?